Bom, vamos lá, vamos aos últimos ajustes aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo André e finalmente, depois de por muito tempo falar para os meus colegas e amigos que eu criaria um canal no YouTube para poder bater papo e para poder conversar sobre os mais diversos assuntos e os mais diversos temas, finalmente acabou saindo o meu primeiro vídeo, depois de eu sofrer com a edição, sofrer com o áudio, mas estou aqui para bater um papo com vocês. Eu sempre acreditei que conversando a gente aprende muito, né, com as pessoas e a gente também transmite o conhecimento. Eu sou um conversador nato e se você gosta de conversar, você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar de tudo, absolutamente tudo, porque para mim não existe assunto tabu e a gente fala de qualquer coisa. Mas indo direto ao ponto, sabe aquele momento da sua vida em que você passa por uma situação tão complicada que você não sabe como lidar com aquilo, aquilo te esmaga, te oprime, faz você se sentir mal, você fica deprimido? E isso pode ter várias causas, seja um problema de origem financeira, amorosa, familiar. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que são muito inesperadas e essas coisas elas têm um poder de virar o teu mundo de cabeça para baixo. Você fica sem chão, você não consegue encontrar uma solução aparente naquele momento para tudo aquilo que está acontecendo e fica aquela sensação de que você está nadando para morrer afogado na praia todo dia. Acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação assim na vida, em que você tem um revés muito grande e tudo muda da noite para o dia. Então eu venho compartilhar aqui com vocês uma história que já aconteceu comigo. É óbvio que os meus amigos, colegas e pessoas próximas a mim já sabem da minha história, mas venho compartilhar aqui com vocês. E para quem não me conhece, eu fui testemunha de Jeová durante um longo período da minha vida. Eu entrei na crença porque minha mãe se tornou testemunha de Jeová. Ela começou a estudar a Bíblia e se identificou com a religião. E por fim, como eu tinha 7 anos de idade e morava com ela, eu acabei me tornando testemunha de Jeová também. E fiquei 10 anos da minha vida lá. Eu saí da testemunha de Jeová com 17 anos de idade e eu saí porque eu fui desassociado. E a partir daí é que começou um rebu na minha vida por causa disso. Contextualizando vocês, as Testemunhas de Jeová são uma organização com fundamentos religiosos e eles possuem uma interpretação própria a respeito da Bíblia e a partir de justificativas bíblicas eles criaram o código de conduta deles. E esse código de conduta ele tem que ser seguido rigidamente sobre a pena de o transgressor ser expulso. Então ele é afastado das Testemunhas de Jeová, que foi justamente o que aconteceu comigo. Eu encarei a desassociação ainda na minha adolescência e foi tudo muito difícil porque a adolescência por si só ela já é uma fase muito complexa e na época também eu estava passando por problemas familiares, financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde também. Então, naquela época, minha vida estava um caos e daí eu acabei fragilizado com algumas coisas que estavam acontecendo. E tinha uma irmã que ela estava por dentro do meu caso, dos problemas que eu tinha, e essa proximidade foi a porta de entrada, ou quer dizer, a porta de saída para a minha desassociação. Porque através dessa irmã foi levantada uma questão de que eu poderia ser um pecador em potencial. E daí, quando existe uma suspeita de que algum irmão ele está cometendo um pecado, os anciãos da congregação eles fazem um levantamento para ver se aquela informação ela tem fundamento. E se for verdade, 2 ou 3 anciãos eles acabam sendo recrutados para poder formar uma comissão judicativa. Então, calma, que eu vou explicar para vocês. Os anciãos, eles são uma figura de grande prestígio dentro do Salão do Reino, pois é através dele que as atividades elas são coordenadas, então eles assumem um papel de direção e organização da congregação. A congregação é o lugar onde as testemunhas de Jeová se reúnem, e a comissão judicativa ela é um tribunal que é montado por esses anciãos para poder julgar o pecado daquele irmão ali que foi transgressor
de alguma regra deles. Então é tipo assim, olha, eu acho que fulano ele tá fazendo besteira. E vou contar pra vocês, eu estava mesmo. Daí eu fui acusado de ser um fornicador. E após ter sido julgado, eu fui expulso. O grande problema da desassociação é que o desassociado ele não pode ter nenhum tipo de convívio social com os irmãos que ainda estão lá dentro do salão. Então, se você foi expulso, você não pode falar com as pessoas que estão lá dentro, você não pode nem dar um oi, nem um bom dia, você não pode frequentar os mesmos ambientes e você é evitado por todos os irmãos que estão lá dentro. Eles são ensinados a lhe evitar porque você está numa condição de pecador. Você está passando por uma medida corretiva. E eles fazem isso porque eles acreditam que o desassociado ele pode ser um sujeito em potencial que pode contaminar os outros irmãos com ideias erradas. Então, se você faz alguma coisa errada, você é expulso para você não contaminar e nem sujar quem está lá dentro. A desassociação é uma punição muito severa, diga-se de passagem, principalmente porque quando você é uma testemunha de Jeová e você está lá dentro, o seu contato social, o seu círculo social se limita às pessoas que estão lá dentro. Então, você passeia, você faz atividades com eles, você tem toda a sua convivência com pessoas que estão lá dentro e o seu contato com o mundo exterior é bem limitado. Pois eles acreditam que se você se envolver com pessoas que não compactuam com as mesmas ideias que você, essas pessoas possivelmente elas podem te desviar daquilo que você acredita. Então, não só isso, também tem a questão relacionada a todas as restrições que as testemunhas de Jeová elas têm, pois testemunha de Jeová não pode comemorar aniversário, não pode participar de nenhuma festa popular ou comemorações como Páscoa, Natal, Ano Novo. Ou seja, quando você é desassociado, você perde tudo. Você perde amigos, família, aquelas pessoas queridas que você deixou lá dentro, as pessoas que um dia você amou, e todos os irmãos que estão lá dentro, eles seguem isso rigidamente. Porque se eles não seguirem, eles correm o risco de serem desassociados também, porque meio que eles estariam dando apoio para um transgressor. Conseguem entender? Então vocês devem estar se perguntando, o que mudou na sua vida, André? Praticamente tudo. Eu lidei com uma maré de sentimentos que existem casos e casos, mas de uma forma geral, o desassociado ele acaba tendo que lidar com muitos sentimentos terríveis. Ele lida com a culpa, ele lida com a vergonha, ele tem que lidar com o abandono das pessoas, muitas vezes com a depressão, com uma tristeza, sabe? Uma angústia muito grande. E eu me culpava muito, eu me auto-torturava, me auto-sabotava, e eu carregava uma tonelada de peso nas costas, me julgava ruim, achava que eu era uma pessoa ruim, que eu era imprestável, que como é que eu poderia ter feito algo tão crasso, algo tão vil? E gente, fala sério, foi só uma transa. E por causa disso, da noite para o dia, eu virei o pior vilão de novela mexicana, porque não é só a forma como você se enxerga, é a forma como os irmãos também te enxergam. E na maior parte das vezes eles são os primeiros a te atirar pedras. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu já estive um dia dentro do Salão do Reino e eu via como os desassociados eles eram tratados pelos irmãos que estavam dentro e como eles eram vistos. Então, no final das contas, você ter cometido um pecado meio que te coloca numa posição em que a sua fé não foi forte o suficiente. Como é que você pôde desagradar a Jeová, não ter o temor de desagradar a Jeová? Como é que você pôde ser ingrato e virar as costas para o Salão do Reino, sendo que eles te proporcionam tanta coisa na vida? É como se, para as testemunhas de Jeová, aquele irmão que nunca transgrediu, ele pudesse... É como se ele pudesse ter um plus. Ele está numa condição mais confortável do que aquele que foi desassociado. E mesmo que esse desassociado volte, às vezes, ainda assim, ele continua não sendo bem visto por um bom tempo.
Então, por mais que o corpo governante ele ensine que a desassociação ela é uma medida corretiva e que os desassociados eles precisem ser enxergados como irmãos num processo de transição, num processo de reabilitação, na prática, lá dentro não é o que acontece. E muitos irmãos tecem comentários ruins, sim. Muitos irmãos interpretam mal a condição em que você se encontra. Olham para você de cara feia, tratam mal você em determinados momentos. Eu acredito que certos gestos eles dizem muito a respeito da mensagem que você está querendo transmitir. E citando aqui uns exemplos, eu vou começar falando do caso de uma amiga, uma pessoa queridíssima que eu amo de todo o meu coração e que, por sinal, quando ela assistir esse vídeo, ela vai se identificar, ela vai saber que eu estou falando dela. É uma amiga super gente fina, uma pessoa de bem, com um bom coração, mas que teve o grande defeito de acabar sendo desassociada. E um belo dia ela estava esperando em algum ambiente, não consigo especificar para vocês, mas ela estava esperando em algum ambiente e daí ela encontrou com esse outro irmão. E esse irmão, que para mim isso é irmão do Judas, ele teve a audácia de olhar ela dos pés à cabeça, virar para o lado e soltar uma cusparada. Daí, quando eu paro para pensar nisso, eu fico raciocinando, gente, como seria se essa irmã que estava desassociada, ela tivesse voltado para o Salão do Reino? Então, o fato de ela ter sido desassociada justifica a atitude desse irmão, o desprezo que ele teve. Então, se ela voltasse, ele ainda voltaria a cumprimentar ela. Oi, irmã fulana, tudo bem? Como é que você tá? Sabe aqueles cumprimentos calorosos? Será que ele não teria nem um pinguinho de remorso? E comigo já aconteceu também uma situação que me deixou muito aborrecido. Na época eu morava com meu pai, isso já tem muitos anos.